É isso, chegamos nesse momento, são 3 da tarde. Você que está na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, a partir de agora, vai acompanhar o programa Subtexto. Por aqui, como você sabe, todo sábado passam escritores, escritoras, muita arte, muita educação, muita cultura. Eu sou o Glauco Keller e aproveito para convidar você para acompanhar esse programa em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller no YouTube. Lá você vai encontrar semanalmente uma dica de livro e também um dos convidados ou das convidadas que passam por aqui trazem muito conhecimento nas áreas de arte, de educação, de cultura. Hoje o papo é esporte. Eu tenho o prazer de receber aqui na bancada virtual do programa o professor Celso Unzelt, que é pesquisador, como eu falei, é professor, é escritor e vem trazer um pouquinho do conhecimento dele acerca de futebol, acerca dos números do futebol e também da literatura. Professor, seja bem-vindo à bancada virtual do programa Subtexto. Obrigado, Glauco. O prazer é meu estar com você, com o PG, com o pessoal do programa Subtexto, para falar de uma coisa muito importante, que é literatura, que é escrita, que é leitura, que eu acho que está faltando muito hoje em dia. É um grande prazer trocar essas ideias com vocês. É isso, e para fazer essa entrevista, fazer esse bate-papo com o professor Celso Unzelt junto comigo, hoje, direto dos estúdios lá da Rádio CBN, numa correria, o professor e jornalista, meu querido amigo Pedro Guilherme Orzari Bombonato, o ararense, mais são carlense todos. Fala, PG, boa tarde. Oi, Glauco, um abraço para você, um abraço para o professor Celso Unzelt, né? Que honra estar com vocês aqui, porque eu sempre aprendo mais, né? Como é bom aprender com vocês. E vamos nessa conversa que vai ser legal demais. É isso, lembrando a você que está na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, que você pode acompanhar esse programa em áudio e também em vídeo. É só você ir para o YouTube, se inscreve lá no canal Glauco Keller. Celso, em que momento da sua vida você entendeu que o futebol dialogava com a escrita, dialogava com a literatura? Olha, Glauco, desde que eu me entendo talvez por gente, né? Na verdade, um pouquinho depois, porque eu não gostava de futebol, mas eu já gostava de ler. E principalmente histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos foram a minha entrada para a leitura em geral. O primeiro livro sério que eu li foi o Ateneu, recomendado na 4ª série. Veja você, hoje é 5º ano, né? A 4ª série, Dona Denise, nossa professora muito exigente de português, encomendou a leitura de O Ateneu, fichamento, né? Não sei se vocês são do tempo do fichamento, mas tinha umas fichinhas que a gente comprava na papelaria para fazer uma espécie de resumo do livro, era o fichamento, e foi o meu primeiro livro sério. Eu lembro de ler esse livro ali na entrada da hoje demolida casa do meu avô, mas que fica na mesma rua onde eu moro, e lembro da primeira frase do livro, né? Raul Pompeia, era a frase do pai que estava entregando o filho ao colégio Ateneu, né? E o pai falava para ele: vais encontrar o mundo, disse meu pai à porta do Ateneu, prepare-se para a luta. E eu peguei aquilo como uma metáfora para mim. Eu falei, bom, agora eu vou enfrentar o mundo, não são mais só as histórias em quadrinhos. Era um livro da coleção Saraiva do meu pai, dos anos 50, os livros amarelados, que tinham dedicatória, São Paulo, tanto, de 1950 e tanto. E aí eu tomei aquilo como uma metáfora, a partir dali eu falei, bom, agora ou eu passo a gostar de leitura ou não. Felizmente passei. E troquei gradativamente os quadrinhos pela literatura mais séria. O futebol vem bem depois, até porque eu não gostava de futebol. Eu gostava de ler, de escrever, queria ser desenhista de histórias em quadrinhos, mas o futebol veio como uma necessidade de socialização com as outras crianças. No ano mágico de 77, em que o Corinthians foi campeão depois de 22 anos, foi absolutamente impossível continuar convivendo com as crianças sem tocar naquele assunto, então eu precisei me informar sobre futebol. E aí eu peguei o Manual do Zé Carioca, que eu tenho aqui na minha estante até hoje, mais pelos quadrinhos, mais pelo Zé Carioca, né? Os manuais da Abril, antes do advento do Google, eles davam conhecimentos gerais para as crianças a partir do tema de cada personagem, né? O manual do Tio Patinhas falava de economia, o manual do professor Pardal falava de invenções,
e o Manual do Zé Carioca falava de futebol. Então, eu acho que foi naquele momento, menos por uma atitude minha, quer dizer, eu descobri isso lendo, não escrevendo a respeito, né? Eu só escreveria tempos depois. Foi essa história um pouco comprida aí. Ô, PG, o Ateneu ainda está em lista de vestibular, cara? Eu preciso conferir, acho que não, Glau. Preciso dar uma conferida, porque a FUVEST, por exemplo, ela divulgou as listas até 2029. E aí, cada ano ela tá colocando um e trocando o outro. Por exemplo, Dom Casmurro vai voltar a ser livro de vestibular, se eu não me engano, exatamente em 2029. Então já está planejado. Tem, por exemplo, ano que vem um da Raquel de Queiroz São só entrando, né? Mas mulheres, né? preciso Só dar uma escritores. conferida. Preciso dar uma conferida, viu, Glau? Tanto na lista da Unicamp quanto na lista da FUVEST. O Ateneu inspirou e depois uma novela na Rede Globo, Memórias de Amor. O personagem Aristarco, que era o dono ali do Colégio Ateneu, o menino era o Sérgio, né? O Raul Pompeia, o autor. Muito Sim. interessante o livro. PG, O Celso, você sabe que muitas vezes a gente cobra, né, texto, tanto como professor quanto como jornalista, né? A gente gosta de ver texto. Não é à toa que o programa aqui se chama Subtexto. E eu estou diante de dois grandes escritores, né? É, E a tradição do jornalismo esportivo brasileiro nos deu Nelson Rodrigues, nos deu Armando Nogueira, nos deu Juca Kfouri, com textos que dialogam com a poesia também, né? Que são textos moles, digamos, textos que amolecem mais o coração. E eu tenho percebido agora que a crônica está voltando. Acompanhando algumas transmissões na Cazé TV, eu não sei se todos os dias, mas em vários dias a Fernanda Gentil, que é uma das âncoras da Cazé TV, ela fechava o dia olímpico com uma crônica. E essas crônicas audiovisuais acabaram bombando na internet, o pessoal compartilhando. A Bárbara Coelho, na Globo, também teve um dia que ela fechou com crônica. É, Como é que você está vendo esse movimento? Será que de fato é um retorno que visa a audiência ou é muito mais por uma individualidade dessas jornalistas e desses jornalistas que têm brigado por um texto mais elaborado, que a gente já vê na Globo com Pedro Bassan, que tem um texto muito bom, com Guilherme Pereira, que tem um texto também muito bom, de uma tradição até de Pedro Bial e tudo mais, né? Como é que você tem visto? Você vê como um retorno? Então você está otimista com essa coisa do texto ou não? Desculpa me alongar na pergunta. Não, eu acho, como diriam os mais modernos, super válido, né? Porque a questão da crônica é assim, as pessoas falam, puxa, não se faz mais crônica hoje em dia, onde estão as crônicas de um Nelson Rodrigues, um Armando Nogueira? Faço até um paralelo com o jornalismo investigativo. Não falta jornalista querendo fazer texto de forma de crônica e querendo também fazer jornalismo investigativo. Falta espaço, porque os veículos voltados para o esporte, e veja, eu não sou contra o entretenimento, mas eu acho que tem espaço para mais do que isso. Acho que o entretenimento é um ótimo meio, mas não pode ser um fim em si. Então, nesse sentido, você pega tanto em jornalismo investigativo quanto crônica, você tem jornalistas fazendo em ambientes que não são propriamente os do esporte. Não são os veículos esportivos que fazem esse tipo de texto, né? Que dão o espaço. Eu mesmo, nos meus tempos de revista Placar, me lembro que fui a um jogo à tarde, pela Copa do Brasil, uma terça-feira à tarde, um Corinthians e Confiança de Sergipe. E chovia naquele dia, e eu prestei muita atenção no então ponta esquerda Mauro, que hoje é o Mauro da Silva, que trabalha na comissão técnica do Corinthians. Tinha um tempo que o Mauro era muito perseguido pela torcida. E estava chovendo, ele sofreu uma falta e eu estava perto do alambrado e vi ele tremendo, tentando ajeitar a bola para bater a falta. E a bola estava molhada e escapou da mão dele.
E aí o Pacaembu começou a vaiar. Poxa, nem com a mão, Mauro, nem com a mão. E aí, quanto mais vaiavam, mais ele ficava nervoso e menos ele conseguia segurar a bola. E no meio daquele processo eu pensei em fazer uma crônica. Mas ao mesmo tempo eu pensei, vou publicar onde? Se eu trabalhava numa revista mensal, uma revista muito factual, né? Como a maioria das coisas no jornalismo esportivo. Então eu vejo esse momento que você bem detectou como uma ótima oportunidade para que as pessoas conheçam esse formato. Porque a gente está numa condição de que os mais jovens eles não têm mais os parâmetros que nós já tivemos. Então é fundamental que se faça esse exercício, né? Se exercite o formato crônica, ainda que no formato de vídeo, ainda que no formato de áudio. Os podcasts são muito poderosos hoje em dia e o podcast é um ótimo meio para crônica também. Eu acho que nós vivemos um momento muito interessante nesse sentido. Eu estou muito esperançoso de que esse formato reapareça nessa condição que você colocou. São as condições que nós temos hoje. Quando se fala de texto, o texto não é só escrito, né? O texto é falado, o texto é ouvido, o texto é ritmado. E quem sabe nós não estejamos vendo aí um novo momento. Eu estou muito confiante em relação a isso, você tem razão. Nós temos um momento muito mais propício do que há algum tempo, em que nós tínhamos o absoluto desaparecimento desse formato, né? Do Armando Nogueira para cá. Nunca mais nós tivemos quem exercitasse a crônica de uma maneira mais sistemática. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje, junto com o PG, a gente bate um papo com o professor Celso Zelt, ele que é professor, pesquisador, escritor, traz um pouco do conhecimento dele sobre arte, educação e cultura, dialogando hoje com o esporte, mais especificamente com o futebol. Você que está na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3 FM, pode acompanhar esse programa em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no YouTube, lá no canal Glauco Keller, e semanalmente você vai encontrar uma dica de livro, um escritor, uma escritora que passam por aqui para trazer um pouquinho de informação para você. Ô Celso, você tem quantos livros publicados? Umas 2 dezenas já ou mais? É por aí. Você sabe que essa é uma polêmica, né? Eu que gosto tanto de exatidão em estatística de futebol, se conta jogo do torneio início, se não conta. Na hora de contar meus livros, eu sempre fico em dúvidas, porque eu faço o seguinte, eu considero aqui, há um livro aqui na minha frente chamado Bibliofute, a literatura do futebol brasileiro. Esse livro, do meu amigo Domingos D'Angelo, e também do Ademir Takara, que é o bibliotecário do Museu do Futebol, esse livro catalogou todos os livros sobre futebol escritos no Brasil. Então, esse livro atribuía, na época, a mim, 22 livros. De lá para cá, eu publiquei mais 2, eu fecho sempre com o número de 24. Embora haja alguma controvérsia, por exemplo, tem 2 dos meus livros, o Almanaque do Timão e o Grandes Clubes Brasileiros, que eu escrevi em parceria com Marcelo Migueles, sem conhecê-lo, escrevemos por e-mail, essa história é muito engraçada, em 2002. Esses 2 livros têm 2 edições. Então, se você contar as edições, pode ter a mais, pode ter a menos, mas eu fecho com o número de 24 a partir do critério de um livro que catalogava livros. Então, eu fecho nesses 24, são as 2 dezenas que você falou. Quando você fala que o livro creditou a mim esse livro, eu me lembrei daqueles textos que circulavam na internet e todos eram creditados ao Luiz Fernando Veríssimo. Ou ao Jorge Luiz Borges, né? De uma maneira também internacional. Mas eu fico com esse número de 24, que me parece bastante perto da realidade. Eu tenho também um livro que não é sobre futebol, é A Família Bresser na História de São Paulo, uma coletânea Dona Diva Bresser, né? Falecida Dona Diva Bresser, há 20 anos, ela passou a vida inteira coletando informações sobre a família dela, a família Bresser, que deu origem aqui ao bairro Bresser, à estação Bresser do metrô, parentes do ex-ministro Bresser Pereira, esteve no lançamento do nosso livro, Bresser Pereira, e é um livro sobre a história da família Bresser. Eu gosto muito de história, né?
Glauco, tanto quanto o futebol, ou até mais, em algumas ocasiões, eu me considero um historiador frustrado, mas tecnicamente eu sou um pesquisador, porque eu cavoco a terra para os outros, para os historiadores pegarem as minhocas. Fala, PG. O Celso, como eu sou da linguagem, né? O Glauco também, você também, eu gosto de fazer paralelos do jogo com a linguagem, né? De olhar o futebol como uma linguagem mesmo, assim. E aos poucos eu fui descobrindo, Celso, que eu gosto menos de futebol e mais de torcer. Meu negócio é torcer. Eu não gosto tanto do jogo em si. E aí, conversando com um amigo, nessa época de Olimpíadas, ele falou uma frase que ficou ressoando em mim. Ele falou assim, cara, nas Olimpíadas a gente percebe como o futebol é chato. Teve um final de semana em que a Raíssa estava ganhando a medalha, o judô tava com uma outra medalha em disputa, aí cortaram para mostrar o futebol feminino contra o Japão, o futebol feminino perdeu de maneira totalmente melancólica no final e tal. E aí eu fiquei pensando, cara, será que a linguagem do futebol, em termos de tempo mesmo, assim, do tempo de exibição de um jogo, que é um tempo extenso, que tem muita coisa, tem muito espaço do jogo que não acontece nada. Não acontece nada. E a gente vê a molecada se desinteressando. Se desinteressando. Será que não tem um pouco a ver com isso? E talvez a International Board, a FIFA, não sei, talvez tenham que pensar em tornar o jogo mais dinâmico, em mudar a linguagem mesmo para tentar uma contra-reforma, para O, tentar mais fiéis, trazer mais fiéis. o jogo em si está até piorando, né? Vide esse caso do VAR para você esperar minutos e minutos interminados para saber se foi gol ou não. Que sempre foi o momento de maior êxtase, né? A questão do gol. Agora as pessoas comemoram o gol em dúvida. A questão é que ficou muito comercial, né? E eu acho que justamente por ser comercial é que o futebol devia ter esse tipo de preocupação que você tem. Antes de tudo, tem um contexto aí de gerações que tem muito mais opções de lazer do que, por exemplo, tinha a minha geração. Né? Eu não saía de casa se um jogo fosse transmitido. Hoje, jogos são transmitidos todos os dias, todas as horas. Com a globalização, você tem todos os jogos do mundo que você quiser. E fora que é uma geração também que namora cedo, tem celular, viaja com uma facilidade que a gente não viajava. Então, as opções de lazer são muitas e o futebol concorre, tudo é concorrente do futebol. Os clubes em particular, a FIFA em especial, tem uma certa soberba de achar que o futebol não tem concorrentes. Está errado. Tudo concorre com a atenção do futebol. Então, nesse sentido, sim, eu acho que o jogo está ficando até menos dinâmico ainda. Essa questão do VAR foi uma cacetada, a própria oferta de futebol é muito futebol. Eu acho que o mal do futebol é muito futebol. Fica difícil. Eu, quando era criança, decorava os 4 grupos de uma Copa do Mundo com 16 países. Eu duvido que uma criança decore os grupos da próxima Copa do Mundo, que vai ter 48. Então, essas coisas a médio prazo vão minando, sim, essa questão do futebol. Para a sorte do futebol, ele tem o épico, né? Aquilo que o Nelson Rodrigues, assim como nós, também era outro que gostava mais de torcer. Tanto que ele perguntava para ele, míope que era, né? Perguntava para Armando Nogueira como foi o jogo que nós vimos. Ele não estava muito interessado em posse de bola ou em linhas de 4. Ele estava interessado no que o futebol tem de épico. Ainda tem, mas concordo com você, o jogo em si precisaria correr atrás para estar à altura de tudo o que ele significa no extra-campo, né? Fora a disputa do jogo em si. Por exemplo, só desculpa, Glauco, emendar aqui. Eu acho muito viável para o futebol limite de falta. Outro dia eu tava vendo um jogo, acho que foi um desses Palmeiras e Flamengo, né? Que estão jogando, todo dia tem Palmeiras e Flamengo jogando aí, Brasileirão, Copa do Brasil e tal. O jogo não andava.
Até porque esse Palmeiras usa como método a falta também, né? Eles sabem fazer falta, eles sabem picotar, o Abel enche o saco o jogo inteiro. Eles têm esse método. O jogo não anda. Aí a gente vê numa Olimpíada, a árbitra dá 20 de acréscimo, sob a alegação de que o jogo não andou, de que o Brasil picou o jogo e não sei o quê. Então eu acho que urge você colocar limite, pô. 7 faltas por tempo para cada time, a partir da oitava é pênalti. A E partir da faltas oitava falta é pênalti. individuais também, né? As faltas Exato. individuais. Eu tenho aqui um velho livrinho de regras, antes até da unificação, ou o livrinho da unificação, né? Entre as escolas lá na Inglaterra. E tinha uma regra até relativamente simples que foi abandonada do começo do futebol, que era proibido tocar a bola para trás. Para trás da linha de onde você está atacando. No máximo, lateralmente. Né? Bola para Pois é. trás também, porque essa questão da posse de bola, tem muita posse de bola que são minutos perdidos ali de um zagueiro para o outro. Já a FIFA, já depois do fracasso ali da Copa de 90, que foi uma Copa com uma média muito baixa de gols, estabeleceu-se que não podia recuar a bola para o goleiro. Isso melhorou muito o espetáculo. Eu acho que podia ser ampliada essa questão para realmente não haver o recuo, ou pelo menos não o recuo voluntário, né? Claro que eventualmente batendo no cara, indo para trás, o jogo continuaria. Mas eu acho que o bonito do futebol é a simplicidade. E estão estragando também essa simplicidade. Você veja quantas alíneas para você determinar se um pênalti é ou não quando bate na mão do cara ou quando o cara bota a mão na bola. Antigamente isso era tão simples. A gente jogando bola na rua sabia quando era pênalti ou não. Agora criaram um monte de orientações que mais desorientam. Então, eu sou a favor sempre da simplificação no futebol, não a complicação, porque é isso que fez dele esse esporte tão amado no mundo, né? A simplicidade das regras. Na medida em que você torna tudo isso mais complexo, você corre o risco de gerar um desinteresse até geracional, que é um problema, sim, para o futuro desse esporte. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje, junto com o jornalista e professor Pedro Guilherme, o PG, a gente bate o papo com o professor, pesquisador, escritor Celso Zelt, aqui na sintonia da 95,3 FM da Rádio Fiscar. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar, vem aqui para o YouTube, acompanha a gente também em áudio e em vídeo toda semana. Tem uma dica de livro, tem um entrevistado, uma entrevistada trazendo um pouquinho de informação, de conhecimento para você nas áreas de arte, de educação e de cultura. Ô Celso, só para não... Eu quero mudar um pouquinho o caminho da nossa conversa, mas uma das coisas que mais me incomoda quando você fala em simplificação é, de fato, eu não saber mais a regra. Eu olho, de fato, eu não sei se é pênalti ou não, eu tenho que esperar. E também outro ponto que eu acho que podia ser simplificado é essa questão do impedimento, né? Esse impedimento pela ponta da chuteira. Cara, esses gols do Flaco Lopes contra o Flamengo que foram anulados, o gol do Giovani contra o Grêmio que foi Acabou a anulado. mesma linha, né? Acabou a mesma linha. Antes a gente falava em mesma linha. Não tem mais. E outra, né? Eu não vejo nessas situações, né, PG, que o atleta está tirando vantagem, né? Ele não está tirando vantagem, está disputando. E aí você acaba, obviamente, tendo atitudes e interpretações distintas. E quando é a favor do Corinthians, o palmeirense vai reclamar, mesmo que ele não esteja em jogo. Quando é a favor do Palmeiras, o corintiano vai achar que está errado. Ou seja, se a gente não perder esse clubismo e passar a entender o esporte de maneira mais ampla, né? Quem sabe essa formação dessa liga ajude um pouquinho a arbitragem, né? A profissionalização da arbitragem. Acho que a gente vai acabar ficando para trás. Mas, Celso, eu queria que você falasse um pouquinho como você vê essa relação dos sites de aposta com o futebol, cara. Desde o campeonato do Cazaquistão até a Premier, os sites de apostas chegaram, hoje patrocinam com muitos milhões as equipes, e o Corinthians foi talvez a primeira equipe que teve uma relação aí, na pior das hipóteses, promíscua, que está se judicializando a partir da VaidBet. Como que você enxerga essa chegada tão rápida desses sites invadindo o futebol? Você sabe, Glauco, que mais do que o fato de serem casas de aposta, me preocupa o monopólio. Porque
todo o dinheiro destinado ao futebol, e aí nós estamos falando no patrocínio das camisas das equipes, das próprias competições, essas empresas colocam o nome nas próprias disputas de competições, nos estádios, nas coberturas esportivas, elas estão patrocinando transmissões, estão patrocinando emissoras, estão patrocinando programas. Então, tudo isso, claro, a questão da casa de apostas é para ser discutida, até por causa dessa questão da legislação no Brasil, de muitas delas estarem em outros países. Agora, a grande questão é o monopólio, não tem para onde escapar. Assim como houve um tempo em que todo o dinheiro do futebol estava nos bancos, vocês devem se lembrar, era só banco inclusive público, que patrocinava a camisa de clube, evento, campeonatos, estádios, eventualmente, com nome. Agora passou tudo para a casa de aposta. Eu torço por uma maior diversidade, até para haver escolha, né? Porque hoje, quem quiser trabalhar com futebol não tem muito como fugir das casas de aposta. São elas que estão investindo nisso. Então, eu gostaria de ver uma diversidade maior. Eu acho que o futebol merece uma diversidade maior. Em termos de publicidade, é sempre difícil vender a ideia do futebol. Vocês devem se lembrar, nas transmissões de rádio, tinha uma época que era só material de construção, tubos e conexões, até por uma ideia estereotipada, né, do público do futebol, achando que era um público de menor poder aquisitivo, ou ligado à construção civil, ou qualquer coisa assim. Eu acho que o futebol tem que se vender melhor também. Tem que merecer uma diversidade de patrocínios. Infelizmente, isso está tudo concentrado na mão das casas de aposta, e aí você não tem escolha. Ou você vende o seu espaço, seja na camisa do clube, seja o nome da sua competição, no caso das federações, ou seja o seu espaço publicitário, no caso da mídia, para as casas de aposta. Então, mais do que serem casas de aposta, o que também é algo que a gente tem que debater, mas me preocupa todo tipo de monopólio. Esse é um monopólio que também nós não sabemos onde estamos pisando, né? Onde isso vai dar. Tudo isso me preocupa muito, inclusive como jornalista, em termos da credibilidade da mensagem que a gente está passando. PG. Ô Celso, saindo um pouco agora da questão do futebol, né? Indo mais para o lado da literatura, a gente falou de crônica aqui, né? Você, o que te dá prazer em leitura em termos de gênero, assim, no mundo da ficção mesmo? Você prefere as crônicas, ou você gosta mais dos contos, ou você é o cara do romance, que pega aqueles tarugo e vai embora, 500 páginas e tal? O que te apetece mais na questão da leitura? A minha porta de entrada sempre foi crônica. Eu sempre fui fã do Luiz Fernando Veríssimo, fui fã de Stanislau Ponte Preta, adoro aquelas crônicas. Isso desde criança, né? Na minha infância, os professores e os livros didáticos, de português principalmente, traziam muito essas histórias curtas do cotidiano que me fascinavam. Eu tive o prazer de conhecer o Lourenço de Aféria. Sou muito amigo do Raul Drevnik, que é um cronista do estado de São Paulo, escreveu muitos livros infantis. Então, a crônica me fascina. Agora, em termos gerais de leitura, não sou muito de romance. Romances para me cativar são poucos, realmente poucos. Eu gosto muito de biografias. Eu gosto muito de livros exóticos. Outro dia estava colocando aqui uma das minhas estantes de não futebol em ordem alfabética e tinha assuntos muito diversos. Encontrei um livro que era Ratos de Todo Mundo. O outro era O Pano do Diabo, a história das listras, história do dinheiro, história da publicidade no Brasil. São alguns dos livros que eu coloquei em ordem, que eu gosto muito de livros de referência. Até brinco com as pessoas que vêm em casa. Às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, você leu todos esses livros? Eu falei, olha, eu não leio dicionário, não leio enciclopédias de assuntos específicos, são livros que consulto, né? Mas esses livros me fascinam. Eu gosto muito de biografias, gostaria ainda de escrever biografias. Fiz a biografia do Cássio, mas considero mais um perfil, até porque era uma história que não tinha fim, como ficou comprovado com a saída dele do Corinthians, né?
É muito difícil você biografar gente que ainda está na ativa. Então, eu não consideraria o caso do Cássio uma biografia. Está mais para um perfil, né? Que é uma foto de um momento. Um perfil estendido, vamos chamar assim. Ô Celso, você tem algum grande ídolo no futebol? E falando em biografias, quem que você gostaria de biografar, se você pudesse escolher? Bom, eu sempre fugi dessa questão do ídolo, né? Eu sempre acho que o que fica, no caso do clube de futebol, que é o meu clube, eu tenho uma ligação muito grande com o Corinthians, é o escudo do clube, nunca coloquei fotos de ídolos na parede. Mas se fosse escolher um, escolheria o Sócrates, inclusive pela postura política dele, né? Um momento muito importante para o Brasil. O Sócrates jogou no Corinthians, eu tinha entre 10 e 16 anos, que era o momento que também eu estava desabrochando politicamente. Não só eu, toda uma geração, o ator Dan Stuba, que fala disso, que a primeira vez que eu ouvi falar a palavra democracia foi na camisa do Corinthians e por causa do Sócrates. Eu gostaria de biografar políticos, dois políticos especificamente, de matizes diferentes, o atual presidente, o Lula, que já teve sua biografia publicada, e eu acho que falta escrever alguma coisa sobre o Mário Covas, governador de São Paulo, ex-governador de São Paulo. São duas figuras assim que várias vezes já me passou pela cabeça fazer as biografias. Eu pensei em fazer uma biografia também de um compositor sertanejo de raiz chamado João Pacífico, mas esse eu tive a oportunidade de passar a ideia para algumas alunas minhas da Casper Libero, que fizeram um excelente TCC, João Pacífico, poeta do sertão. Então, considero que essa biografia já está feita. Sobrariam para mim desses dois políticos de matizes um tanto diferentes, né? Ou nem tanto, já que os tempos não eram de tanta polarização quanto hoje. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje, junto com o PG, o professor Pedro Guilherme Orzari Bombonato, jornalista e também narrador do Grupo CBN, a gente bate um papo com o professor, pesquisador e escritor Celso Unzelt, falando um pouquinho sobre arte, falando um pouquinho sobre literatura e, claro, sobre a sua relação desde criança com o futebol, com o Corinthians, com mais recentemente, não, né? Um pouquinho mais, já na idade adulta, com os números do futebol. Você que está acompanhando a gente aqui na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3, pode vir para o YouTube e acompanhar a gente também em áudio e em vídeo. PG, temos tempo para mais uma pergunta sua, cara. Vamos lá, o Celso, ainda sobre essa coisa de estilos diferentes e tal, né? Voltando de novo para o futebol, o que você tem achado da nova geração de narradores e narradoras? Eu tenho percebido que, claro, né, a crítica contra as narradoras, ela sempre na internet aparece com aquele verniz machista, né? Muitas vezes o cara, ele não tá nem falando do estilo, mas pelo simples fato de ser mulher, ele já coloca uma barreira. Como é que você tem visto também essas narrações mais estridentes, mais emocionadas no bom e no mau sentido da palavra? Qual é o seu estilo? Assim? O que faz bem para os seus ouvidos na hora de acompanhar um jogo? Eu acho que as narradoras são a grande novidade, né? Eu acho que elas lutam, na verdade, mais do que contra o racismo, o machismo, ou também junto com o machismo, acho que não é mais, mas é igual, é uma falta de tradição, de hábito, de costume. Elas têm que perseverar. Isso só o tempo vai resolver. As pessoas têm que acostumar o ouvido com a presença das mulheres na narração. E, aliás, são muito competentes. Você perguntou do meu estilo. O meu estilo, míope que sempre fui, e agora com alguns problemas de braço curto também por causa da idade, eu gosto muito de saber quem está com a bola. E nessa questão de quem está com a bola, ninguém narra tão bem quanto o meu ex-aluno da Casper Libero, o Henrique Guidi, que está no Sport TV. Mandei até uma mensagem para ele outro dia. Eu falei, Guidi, muito obrigado por me dizer quem está com a bola. Resista.
O que eu imagino também que, de acordo com as transmissões, deve ter algum E tem uma outra coisa. Ele canta os trechos dos hinos também. Também fiz um comentário sobre isso para ele, mas aí é uma coisa muito particular, porque eu adoro o hino, ele também sempre adorou. Mas essa questão do quem está com a bola, até por motivos profissionais, para mim é muito importante. Porque os lances são editados, às vezes os melhores momentos são cortados ali pela metade, na hora que mostra os gols, você não sabe com quem a jogada se originou. Eu imagino, nunca fui narrador, mas suponho, com certo conhecimento de causa, que isso deve dar um trabalho danado. Você tem que saber quem é quem toda hora, questão dos números. O número do Juventude de Caxias, por exemplo, é uma coisa de maluco, porque é um degradê dentro da bandeira do Rio Grande do Sul, numa camisa listrada em verde e branco. Então também não é fácil. Então é um belo trabalho que o Guidi faz. Eu sou de uma geração, a geração Walter Abrão, né? O Walter Abrão, na antiga TV Tupi, fazia isso. Ele falava o nome de quem estava com a bola. Rivelino. Passou para o lado, senhores. Né? Ele fala o nome das pessoas que estavam. Eu acho isso absolutamente fundamental. Mas também entendo esse apelo de ter que ser barulhento, de ter que ser um vendedor de emoções, como diz Galvão Bueno. Se você fizer uma pesquisa no YouTube, você vai perceber a diferença ao longo do tempo de narradores como o próprio Galvão Bueno. Ele teve que se adequar a essa demanda do vendedor de emoções. Né? Ele era muito mais sóbrio no início. Então, é uma questão de gosto, de audiência, de quem você está querendo atingir. Eu só acho que hoje em dia, em geral, a gente se preocupa muito com o que as pessoas querem e pouco com o que as pessoas precisam. As pessoas precisam, antes de tudo, saber quem está com a bola fazendo o quê. Eu sou bem pragmático nesse sentido. Não me incomodo com narrações grandiloquentes. Ao contrário, eu sempre fui fã de Osmar Santos, Fiore Gilhote, José Silvério. Casos também que não havia imagem, né? Eu estou falando de locutores de rádio, tem uma diferença entre rádio, entre TV, entre vender o peixe do seu evento, que às vezes eu acho que é um certo exagero, só porque o evento é nosso, ele é o melhor do mundo, isso é um pouco cansativo, na minha opinião. Mas aí eu acho que eu estou sendo mais crítico, mais cri-cri. Não acredito que alguém na faixa etária ali, até os 30 anos, se incomode tanto com isso quanto eu me incomodo. Mas eu gosto é de saber quem está fazendo o que com a bola. Aí eu agradeço o narrador, por isso que agradeço ao Henrique Guidi. Ô Celso, para gente finalizar, eu queria te perguntar o seguinte: tem hoje, talvez na história das transmissões de futebol brasileiro, a gente esteja no momento em que os números são mais importantes, né? Número de assistências, posse de bola, em que local o time atacou mais. Você que tem uma ligação muito próxima com os números a partir dos almanacs que você escreveu e continua escrevendo, né? Como você enxerga essa leitura mais numérica e, digamos que, menos poética do jogo? Eu acho que tem espaço para tudo. E acho que os números têm que aparecer quando eles falam alguma coisa. Contesto, já contestei do ar essa coisa de que bola na trave não é considerada chute a gol. Eu sei que se é na trave, não é no gol. Mas você está disfarçando um momento muito importante do jogo com isso. E mesmo aquele conceito de chutes no alvo. Às vezes o chute do alvo é uma bola atrasada para o goleiro. E às vezes o chute que não é no gol e que passa raspando causa mais emoção do que um chute no alvo. Então, eu acho que a gente tem que separar o joio desse trigo. E essa é uma das nossas funções, né? Fazer as devidas observações sobre os números que nós estamos falando. Posse de bola. Posse de bola pode ser do meio campo para trás. Posse de bola pode ser de um time que não sabe o que faz com ela, então fica tocando e não chega ao objetivo. Então, essa tradução dos números muito imediata é que pode ser enganosa. Eu acho que é nossa obrigação fazer o senão, passar sempre os parênteses, os asteriscos, as observações. Eu gosto de números quando bem utilizados. E muitas vezes até eles são utilizados. Só que às vezes eles são pasteurizados. Hoje, no intervalo de cada partida, tem um jeito padrão de passar. Vocês estão vendo aí a posse de bola de 47% contra 53%. Chutes do alvo,
faltas cometidas. Mas o que significa isso? Eu acho que a gente precisa traduzir. Toda vez que você passa números, e você lembrou, eu não sou contra números, eu acho que os números são muito reveladores, mas quando eles têm o que revelar, se vira só um padrão, para mim eles estão falando muito pouco. E às vezes ocupando o espaço justamente do que você falou, de outros tipos de abordagem que são deixados de lado. Né? PG, muito obrigado pela correria que você fez aí. O PG tinha aula, agora vai apresentar o Arena CBN e gentilmente veio aqui para bater um papo com a gente no programa Subtexto. Muito obrigado de coração, meu caro. Valeu, Glauco. Eu que agradeço demais e não dá para perder a oportunidade de estar com o professor Celso. Eu lembro daquele curso que a gente fez na Casper, lá nos idos de 2018, talvez, e foi um curso muito engrandecedor, né? Aproveito para agradecer mais uma vez pela atenção, pela paciência. Sei que o tempo do professor também é corrido, mas foi muito legal. Valeu. Professor, obrigado mais uma vez pelo carinho, pelo tempo despendido aqui ao programa Subtexto e por trazer esse olhar histórico, muitas vezes poético e extremamente necessário para o esporte. Obrigado. Eu que te agradeço, Glauco, também ao PG. É um prazer ter esse tipo de discussão, né? Nem sempre a gente tem a oportunidade de ter uma discussão de nível, uma discussão mais aprofundada sobre tudo que a gente faz com esse assunto. Vocês sabem, eu falo isso no curso de jornalismo, ninguém é proibido de ser apaixonado, mas a gente tem que pensar em outras possibilidades, né? E esse programa, esse tipo de iniciativa, é uma ótima oportunidade para isso, para reflexão. Muito legal esse trabalho, vocês estão de parabéns, foi um prazer participar com vocês, contem sempre comigo. Obrigado ao PG, obrigado ao professor Celso Zet. Eu sou o Glauco Keller e a gente vai ficando por aqui com mais esse programa Subtexto. Sábado, como você sabe, tem mais Subtexto aqui na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3 FM. Grande beijo, até lá, tchau, tchau.